Vamos então ouvir a mensagem da palavra de Deus. Está conosco nesta noite o pastor Edivaldo Bandeira, que é o meu amigo de longas datas, foi meu pastor 2 anos. Ele não tem agulha perto dele aqui não, mas foi um dos melhores. Tive muito pastor bom, que trabalhei com ele. O pastor Edivaldo Bandeira foi um dos melhores, me deu uma igreja muito boa, a melhor do campo, para me dirigir, não falando as bênçãos pessoais que sempre ele dava para a gente. Então é um amigo de longas datas. E se ele quiser até voltar para cá, e não importar de eu agora ser o pastor dele, ele pode voltar. Muito bom, pode vir. Nós vamos então, ele é bem-vindo aqui, igreja? Amém. Vamos então ouvir agora a mensagem da palavra de Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres por estarmos entre amigos. Eu e o pastor Zacarias fomos cooperadores juntos na obra ali em Pará de Minas. Gideão ainda era criança, Rafael, e hoje são grandes pregadores. E é um prazer rever os companheiros de ministério aqui também. E hoje, meus irmãos, é o culto da palavra, então eu não preciso me preocupar, porque não é congresso. Então eu não vou ficar aqui gritando, sapateando, pulando. A gente vai conversar dentro da Bíblia. Embora que a minha veia é avivalística, mas eu vou procurar me controlar. Tá bom? Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 10. A partir do versículo 1. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estes homens estavam sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. Então vinde. Tema da nossa palestra nesta noite: a barba vai voltar a crescer. Os irmãos, tomem assento, por favor. Meus irmãos, não é fácil pregar. Pastor Zacarias é um grande pregador, um grande ensinador. Pastor Gideão, então, não se fala, né? Mas a gente vai trocando aqui experiências. Ele já passou algumas coisas para mim. E eu pego mesmo. Se passar coisa boa para mim, eu pego mesmo. Bem, meus irmãos, o texto que nós lemos deixa bem explícito que Davi tinha mensageiros.
E nós temos que analisar algumas coisas sobre o mensageiro. Primeiro, o mensageiro não vai aonde ele quer, ele vai aonde o rei manda. O mensageiro não fala o que quer, o mensageiro fala o que o rei manda. Eu estava ontem com o pastor Gideão, não é da nossa igreja, por isso que eu vou falar, tá, irmãos? Passou uma senhora e entrou na loja e disse: o Senhor manda dizer que Ele é contigo. Falei, vixe. Então está cheio de mensageiro com mensagem do óbvio. Eu tenho que saber e ter certeza que o Senhor está comigo. Ninguém precisa dizer que o Senhor está comigo, né? Agora, dificilmente o profeta chega: confessa teu pecado, senão você morre. Aí está fora. Foi bom, foi uma palavra, né? Pelo menos. Parece que falou mais coisas, mas eu não quero lembrar, não. Outra coisa sobre o mensageiro, fazendo uma analogia com os mensageiros contemporâneos, crentes. Mensageiro, meus irmãos, precisa ter mensagem. Escute bem, para isso o mensageiro precisa conhecer o Logos. Logos é a palavra encarnada, todos sabem, mas Logos também é a palavra de Deus que já foi falada e escrita, a Bíblia. Se você expor apenas a Bíblia Sagrada, sem inventar moda, o povo já vai embora edificado. Só que os teólogos dizem que existe uma palavra conhecida como palavra rema, que quando você está ministrando algo que não está escrito, mas que Deus sopra na boca do mensageiro para solucionar um problema que está acontecendo na igreja, na vida de alguém. Palavra rema. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? E eu já vi acontecer muitas vezes. Então o mensageiro, meus queridos irmãos, ele precisa ter mensagem, ele não precisa ter fama, ele não precisa ter nome, ele tem que ter mensagem. Como disse o Jackson Marx, o semeador saiu a semear, não diz o nome dele, mas diz que tinha semente. Então o semeador não precisa ter nome, só precisa ter semente, só precisa ter palavra. Nós temos um exemplo clássico, capítulo 18, versículo 19, a seguir, segundo Samuel, porque o mensageiro, ele precisa ter humildade de reconhecer que nem todo dia ele está com a mensagem. Por mais que ele conheça de retórica, de homilética, de exegese, de grego, de hebraico, aramaico, mosaico e por aí vai. Ele tem que ter humildade para reconhecer que nem todos os dias ele tem mensagem. Aí o filho de Davi é morto, precisava levar a mensagem para o rei. Aí tinha um cabra exibido por nome Aimás, e disse: eu vou. Aí Joabe disse para ele: não, tu não tem mensagem conveniente, porque você é um mensageiro como a irmã de ontem. Sou contigo, vou te dar uma chave do carro, receba a chave da casa, receba. E hoje é tragédia, o filho do rei é morto. Quem vai levar a mensagem hoje é o africano. Cuxi era uma região que hoje está ao norte do Sudão. Então, aquele homem era um africano. Com certeza ele era negro, moreninho. O moreninho está com a mensagem hoje. Mas eu sou mais bonito, eu entendo de grego. Mas quem tem a palavra rema hoje é ele. E a Bíblia diz que Aimás passou correndo na frente do cuxita. Chegou lá, os sentinelas dizem: Aimás, e sempre ele prega coisa bonita. Abre os portão. E Davi veio todo alegre: tem mensagem para mim? Não tenho. Mas você não viu nada? Não vi nada. Eu só vi um barulho, uma confusão lá, mas eu nem sei o que era. Toma, cego. Não estava com ele a mensagem. Aí chega o cuxita, abriu os portões: tem mensagem para mim, filho? Tenho.
Como está meu filho Absalão? Que Deus faça com todos os teus inimigos o que fez com Absalão. Está morto. Davi chorou, mas a mensagem foi entregue. Então o mensageiro precisa ter mensagem, mas tenha a humildade de reconhecer que nem todos os dias a mensagem está comigo e nem todos os dias está com você. Agora, dentro do texto que nós lemos aqui, escute bem, o rei dos Amonitas, Naás, é morto. E só para refrescar a memória dos irmãos, Amonitas é o resultado de uma relação incestuosa entre Ló e uma das suas filhas. Aí as duas filhas tiveram filhos, moabitas e amonitas. Essa raça não prestava, hostil, odiava os filhos de Israel. E Davi disse: olha, em tal tempo assim, esse homem fez uma beneficência para comigo. E eu quero levar minhas condolências, a minha solidariedade, minha palavra de empatia. E chamou os seus mensageiros e disse: vão e fale com o seu filho Hanum e transmita minha mensagem de solidariedade. E eles foram bem intencionados. Chegou lá, Hanum os recebeu bem. Hanum foi consolado com as palavras. Mas quando termina aquela sessão, aquela reunião fúnebre, os servos de Hanum chegaram para ele e disseram: tu pensa mesmo que Davi mandou esses homens aqui com a intenção de te consolar? Vieram como espias na terra, para depois Davi vir e transtornar e matar todo mundo. E Hanum acreditou. Esse é o problema do amigo imaginário, inimigo imaginário, que o menino estava falando comigo. Eles vieram aqui como espias. Hanum acredita. Tem uma tradução, se alguém tiver depois me mostre, que diz que ele pega uma navalha e raspa metade da barba daqueles mensageiros. Era mais fácil para Hanum matá-los, mas Hanum disse: vou deixá-los vivos mortos e mortos vivos. Vou deixar eles desmoralizados. A coisa que o diabo mais quer, meus irmãos, é deixar eu e você desmoralizado. Mas o sangue de Jesus tem poder e vai nos guardar até o fim da nossa vida. Um mensageiro desmoralizado não presta mais para nada. E agora? Ele vai mais longe. Porque para o judeu, meus irmãos, ele só raspava a barba em época de luto. Raspando a barba de um judeu é como se deixasse ele efeminado, era assim que ele se sentia. E esse tal de Hanum vai na parte de trás das vestes desses homens, na altura do cóccix, e rasga, corta, aparecendo seus glúteos vergonhosos, suas nádegas. E disse: agora vocês podem ir embora. E eles foram pelo caminho morrendo de vergonha. Só que alguém chegou para Davi e contou tudo. Davi manda homens ao encontro deles e dizem: fiquem tranquilos, o rei já está sabendo. Eu quero dizer uma verdade para você nesta noite, é a noite da palavra, então tenha paciência. Tome cuidado em meter o dedo na cara de um mensageiro. Na hora tu vai levar vantagem, que o mensageiro não vai brigar com você. Falei mesmo, desabafei na cara dele, ainda dei um tapa na cara dele. Quem comigo é assim, vai cantar de galo. Mas vai chegar uma hora que o rei vai dizer: agora é tu e eu e tu. Vem cá, vamos conversar de pertinho, nós dois aqui. Eu era criança em Paranavaí. Teve uma reunião de obreiros. E um tal de Antônio Donha. Olha que nome feio. Antônio Donha. No sábado, às 15h, ele pegou e fez um abaixo-assinado contra o meu tio que fundou a igreja de Paranavaí.
Depois da reunião do domingo, ele ia pegar a assinatura para tirar o meu tio. Colocou no bolso. Depois que terminar a reunião, eu pego a assinatura e nós arrancamos esse homem daqui. E a reunião transcorria normalmente, marcando o trabalho, ordens do dia, etc. e tal. De repente, um cearense pequenininho, muito amigo meu, já partiu, Vicente Feitosa. Vicente Feitosa veio andando pelo corredor, calmo, sem barulho nenhum. Veio andando, olhou para o Antônio Donha e disse: Antônio Donha, ontem às 3 horas da tarde, quando você fazia aquele baixo assinado contra o meu ungido, eu virei o meu rosto contra ti, diz o Senhor. Ele voltou, sentou no seu lugar, e na mesma hora uma legião de demônio pegou aquele homem. Levaram para a Santa Casa, que é mais ou menos uns 100 metros, né? Mais ou menos ali, o Gideão esteve lá conosco. Levaram ele e precisava de muitos homens para segurá-lo. E as suas últimas palavras: estou entrando no inferno, porque toquei aonde eu não devia tocar. Tome cuidado, o rei sabe, o rei está vendo tudo. Quem acredita que o rei está vendo tudo? E nós vamos para onde? Vocês vão para Jericó. Jericó significa fragrância. Nada melhor do que o perfume do Espírito Santo para curar quem está ferido, envergonhado, para quem está desmoralizado. Devido à posição geográfica da cidade, todos os dias desce uma brisa fresca do Monte Hermon. Nada melhor do que a brisa do Espírito Santo para olhe para mim. Eu tenho algo para quem está ferido aqui nesta noite. E eu não conversei com o pastor Zacarias acerca de problema de ninguém. Mas eu tenho uma palavra para você, da parte de Deus. O teu momento não define a tua história. Houve um momento que Abraão mentiu, mas Deus nunca chamou ele de mentiroso. Chamou ele de meu amigo. Houve um momento que Moisés matou um homem e fugiu, mas Deus nunca chamou ele de homicida. Hoje houve um momento que Davi adulterou, mas Deus nunca chamou ele de adúltero, chamou de segundo o meu coração. O teu momento não é bom, mas você tem história. Você tem história. Levante a tua mão e glorifique a Deus, porque você tem história. O teu momento não é bom, mas você tem história. E você está pensando aí que Jesus vai te perder para Satanás, porque o teu momento não é bom. Fique em paz, por causa da tua história, Deus salva o teu momento. Deus entra na tua história, Ele te abençoa nesta noite. Por alguns segundos, adore o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso. Cantaremarabachuri andaramagarabahas. Vocês não vão subir para Jerusalém, porque vocês estão em desonra, e quem está em desonra não pode subir a Jerusalém. Eu vou falar nas entrelinhas e você vai entender. Tem gente que fica com as suas vergonhas expostas, mas não sai de Jerusalém, porque o salário em Jerusalém é bom. Está entendendo? As coisas em Jerusalém é muito bom. Eu fico no braço da lei, mas eu não saio. Tinha um em Campo Grande, eu vi ele dar estudo muito aqui quando eu morava aqui em Minas Gerais. E agora na velhice o velho pegou a velha
e mandou para lá e casou com uma cocotinha, uma novinha. E vinha aquele velho horroroso, com aquela menina nova, coisa mais linda. Eu não entrego a igreja, não entrego, e não entregou. E disse, eu morro e não entrego. Jesus disse, então toma um pijaminha de madeira, toma. E não é que Jesus tomou mesmo? Essa obra é de Deus, meu querido irmão. Você quer um conselho? Sai um pouquinho do foco. O problema nosso é que nós queremos estar em evidência. Não é verdade? Nós queremos estar em evidência, nós queremos likes, seguidores. A gente fica desesperado para estar no auge, eu não posso sair do auge. E muitas vezes, para nos curarmos, nós temos que sair e ir para um lugar como Querite, que significa do tamanho certo. Ninguém fica do tamanho certo sob as luzes da ribalta, sobre os likes da internet. Escute bem, eu fico chateado quando eu vejo gente falando mal de Lodebar, porque Lodebar, ai de Mefibosete por causa de Lodebar. Meu irmão, faz isso não. Lodebar é terra que blinda aleijado para não morrer. Ser curado ele não vai crescer aleijado, mas não vai morrer. E no tempo certo ele volta, mesmo aleijado, para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. No Salmo 55, versículo 6 e 7, Davi disse, estou ferido. Ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Tem hora que o lugar de cura é uma caverna com 400 homens, uma congregação que não pode dar dízimo e nem oferta, porque estavam devendo. Estavam com o espírito amargurado. Nenhum dos senhores queria essa congregação. Mas Davi abraçou eles e curou eles. Sai um pouquinho do foco. O melhor lugar para você estar quando você está ferido é quando você entra no teu quarto, fecha a porta e bate o joelho no chão. Não vai ter like, não vai ter seguidores, mas vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura. Só quem pode glorificar o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Levante a tua mão, abra a tua boca e glorifique. Em Jericó você não aparece muito. Só que em Jericó tem um sicômoro, tem uma figueira brava, aonde você vai encontrar o mestre e vai dar um abraço nele. Jericó é lugar de cura. Como não está escrito na Bíblia, eu vou contar apenas como analogia. Tinha um cego lá, conhecido como Bartimeu. A palavra bar no hebraico é filho. Timeu é o nome do rapaz. Então o famoso não era o filho, o famoso era Timeu. E segundo o historiador que eu ouvi, Timeu era um general destacado em Betel. E aquele garoto foi crescido com muito mimo, melhores presentes, melhores alimentos. Porém, quando Roma conquistou a Palestina, escute bem, matou todos os soldados de todas as patentes, inclusive entrou na casa de Timeu e fez um arraso. Sobrou um garotinho aqui de 4 anos, vaze os olhos dele, para ele não nos incomodar mais tarde. E esse garotinho recebe do próprio governo romano uma capa vermelha, conhecido como capa continental. Só com esta capa ele poderia ser um pedinte. Essa capa lhe dava condições de pedir comida, assistência médica e por aí vai. E ele é colocado à beira do caminho. E todo rabino gostava de colocar muita mirra na sua barba, para identificar até para os cegos, que havia muitos, quando sentiam aquele cheiro, está passando um rabino aí. Agora,
Aquele moço está à beira do caminho, e o seu olfato espiritual foi aguçado. Estou sentindo cheiro de homem de Deus. E não é um homem de Deus qualquer, é o filho de Davi. É o que levanta morto, é o que ressuscita os mortos, é o que cura os cegos, expulsa demônios. Ele está presente aqui neste culto, nesta noite. Só quem pode sentir a sua presença, levante a sua mão, abra a sua boca e adore o nome dEle. Olhe para mim. Eu me lembro de Sansão. Seus cabelos foram raspados, vazaram os seus olhos, e ele moía no moinho do inimigo. Mas os filisteus chegavam, olhavam para ele e via que ele estava cego. Ele está cego, continua cego. Só que a questão não estava nos olhos, estava na cabeça. Os cabelos começaram a crescer e os filisteus não percebiam. O que significa isso? A autoridade está voltando, o poder está voltando, a força está voltando. Ei, eu tenho uma mensagem de Deus para você. O diabo só está vendo o teu momento, mas ele não percebeu ainda que os cabelos voltaram a crescer, que a barba está crescendo, que a autoridade está voltando, o poder está voltando, a graça está voltando, a honra está voltando. Se você sente isso, levante a sua mão e adore. Adore o Rei dos Reis. Eu te dou 30 segundos para você glorificar. É noite de restauração aqui hoje. É noite de restauração aqui hoje. Isso. Turibica darabaraba cheia darabarras. Como é triste a gente ficar num estado de desonra. Eu era pastor em Francisco Sá, no final da década de 80. E na igreja só tinha 40 crentes. Hoje tem mais de 500 crentes naquela igreja. Fizeram um templo do tamanho desse aqui e já não cabe mais o povo. Pastor Washington vai ter que aumentar aquela igreja. Nós semeamos e Deus deu o crescimento. Pessoas que nós evangelizamos estão na igreja, são obreiros na casa de Deus. Mas era uma pobreza tão triste, irmão. E um pastor numa região ouviu falar em Edivaldo Bandeira. Ligou para mim, eu devolvi o telefone a cobrar, porque eu não tinha dinheiro. Não tinha mesmo. Aí ele atendeu e disse: é o pastor Edivaldo Bandeira? Eu falei: sim. Escuta, todo ano no meu congresso, só quem prega é o Falcão ou o Gilvan Rodrigues, que eram os dois pregadores que estavam em evidência nessa época. Tinha outros, mas sempre tem aqueles que destacam, o que se destacavam eram esses dois. Mas eles não têm mais agenda. O senhor, eu ouvi falar muito bem do senhor, o senhor pode vir? Falei: vou. Você pega o avião aonde? Que avião de nada, eu pego o busão mesmo. E uma vez eu fui viajar de ônibus, de avião. Quando eu sentei lá, uma moça ficou na frente fazendo gesto e uma voz eletrônica. Quem já viajou de avião aqui sabe disso, né? Só notícia boa. Em caso de despressurização, as máscaras caem. Falei: putz. Eu já estava com medo. Do lado direito aqui tem uma porta de emergência, do lado esquerdo aqui tem outra. Eu falei: a 10 quilômetros de altura. Você abre a porta de emergência e pula. E se salva lá embaixo.
E para terminar com a mensagem de desgraça, ela disse: esse assento que você está sentando aí, assentado aí, serve para flutuar se a gente cair na água. Eu quase disse: para que eu quero descer. Eu vou de ônibus mesmo. Eu entrei nesse busão da Transnorte, naquele tempo não tinha ar-condicionado e podia fumar dentro do ônibus. Demorei 3 dias para chegar e eu era seco, eu não era magro, eu era seco. Depois de 3 dias chegamos na casa do pastor, uma mansão, e a igreja, a frente era para uma rua e o fundo para outra rua. E os cantores que estavam em evidência naquela época, eram os cantores daquela festa, Marco Antônio e Talita. E a crente de Laodiceia. E a Talita tocando e cantando: derrota não é coisa de cristão. Quando eu olhei para aquele negócio, eu falei: Jesus, onde é que eu fui amarrar o meu jumento? Como é que eu saio dessa? Estava pregando eu e o pastor Israel de Ilhéus, está em Ilhéus até hoje. E eu já cheguei já no começo da festa. Era trabalho quinta de manhã, quinta tarde e quinta noite. E eu só tinha uma malona, e dentro da malona eu carregava a Bíblia, mas também junto carregava a cueca, misturava tudo. Terno. Eu cheguei com a minha malona, e os irmãos cumprimentaram. Oh, graças a Deus, o irmão está dormindo ali, isso é bom. É sinal que para alguma coisa minha mensagem vai servir nesta noite, né? O irmão às vezes não consegue dormir bem na casa de Deus, mas a minha mensagem está fazendo ele dormir, descansar, porque amanhã ele tem que trabalhar no serviço pesado. Aí chegamos e cumprimentamos o pastor. Pastor, eu cumprimentei também. Aí ele olhou e perguntou. Diz que o pregador estava chegando num ônibus por aí, vocês não viram falar? Se ele chegou ou não? Oh, coisa feia ser feio. Magrelo, da perna torta ainda. Eu levantei o braço. O que foi, irmão? Eu não entendi. Rapaz, fala com a boca, fala direito. Eu sou o pregador. Ele olhou para mim assim: você? Ele abaixou a cabeça e fez assim, ó. Virou as costas, sentou para dentro de casa e eu com a malona. E agora, o que eu faço? Era trabalho de manhã, tarde à noite. Manhã, tarde à noite, e ele não deixava eu pregar de jeito nenhum. E eu disse: eu não preciso passar por essa humilhação. Tem uma igreja lá que me dá uma ajuda, o Paraná manda também. Eu não preciso passar por isso aqui não, eu vou embora. Passei na rodoviária e disse: tem ônibus para Monte Claro? Não, tem que sair de madrugada. Sai não, é trânsito, ele passa. E a gente só vende passagem na hora. O senhor vem aqui que a gente consegue uma passagem para o senhor ir embora. Beleza, é esse que eu vou pegar. Eu estava hospedado na casa do pastor, ele chegou para mim com uma cara ruim. E disse: o povo está insistindo muito para você pregar, então amanhã você vai dar uma palavra de manhã. Jesus, meus irmãos, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Eu falei: vou ficar. Aí eu preguei naquela manhã como nunca, a glória de Deus tomou a casa. Aí eu escutei quando o velho falou atrás para o outro: rapaz, o magrelinho é bom. Eu falei: que magrelinho bom, rapaz, sai fora, meu, lá ele. Bom aqui é Jesus. Tu vai pregar à noite, meu filho? Preguei à noite, mais de 50 pessoas aceitou Jesus. E muitos daqueles que aceitaram Jesus foram batizados com o Espírito Santo. Aí eu escutava o velho gritando e pulando: magrelinho é bom, magrelinho é bom, magrelinho é bom. Aí queria que eu pregasse toda hora. Na segunda-feira encheu meu bolso de dinheiro e disse: o ano que vem você volta e vai ser o nosso pregador. Viu? Você volta o ano que vem, porque nós amamos demais. Olhe para mim aqui, você que está em desonra.
Jesus está te vendo. Jesus sabe o que aconteceu. Ele abate quem é exaltado. Mas se você se humilhar, Ele te exalta. Se você se humilhar, Ele estende as tuas mãos para te abençoar. Deus está na casa. A glória dele está presente aqui nesse culto da palavra. Quem está sentindo a presença dele pode adorar o seu nome, pode glorificar a ele aí nesta noite. A barba cresceu, pregador, mas você esqueceu da roupa. Estava aparecendo as suas vergonhas. E roupa naquele tempo era caro, não havia muitas indústrias de tecelagem como existe hoje. Parece que você trabalhou numa delas, né, em Pará de Minas. 9 anos. Era tão caro roupa que no capítulo 3, versículo 11 de Lucas, João Batista chegou a dizer: quem tiver 2 túnicas, dá uma para o seu irmão. A irmã abre o seu guarda-roupa hoje, tem 50 vestidos. E a irmã ainda tem coragem de dizer: meu Deus do céu, eu não tenho um vestido hoje para vestir. Tu abre o guarda-roupa hoje, tem mais de 20 ternos. Não tem não? Como é que nós vamos fazer com a parte de trás da roupa desses homens? Vamos fazer um remendo, sai mais barato. Só que no capítulo 9, versículo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus disse: se botar remendo novo em vestido velho, a rotura vai aumentar, vai ficar pior. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não trabalho com remendo. Eu não trabalho com gambiarra. Para chegar até aqui, eu sofri um acidente na estrada, meu carro está todo arrebentado à frente. Mas eu fiz uma gambiarra para fazer a obra de Deus. Estou na gambiarra. Cheguei aqui na gambiarra. Só que o meu Deus não faz gambiarra. Meu Deus não trabalha com remendo. Ele vai te dar vestes novas. 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 Levante a tua mão, abre a tua boca. Isso. Eu lembro do sumo sacerdote Josué diante de Deus. Parece que Zacarias capítulo 3. A roupa dele estava suja. Satanás aparece e começa a acusar, a roupa dele está suja. Mas Deus não aceita a acusação do diabo. Pega essa roupa dele e lava? Não. Tira essa roupa dele, anjo. Veste ele de roupa nova. Coloca uma mitra nova sobre a cabeça dele. Porque os meus servos não andarão de roupa suja. Meus servos não andarão de roupa suja. Eita, Jesus está aqui. Me perdoe a minha sinceridade, meu irmão. Pelo amor de Deus, não fique bravo comigo. Mas eu sinto de falar isso aqui. Está na moda. O camarada vem para a igreja, meus irmãos, com aquelas calças pega frango. Não usa meia. Sobe o negócio aqui e fica aquelas canelonas aparecendo. E acha que está abafando a banca. Eu olho para o Senado, eu olho para os deputados federais, todos vestidos de terno, bem vestidos, bem calçados. Não vê ninguém com uma roupa estranha. E são representantes dos homens.
E eu, como representante de Deus, Deus está na casa. Deus está na casa. Pode glorificar o nome dEle, pode sentir a presença dEle, vai. Isso. O Espírito do Senhor está presente nesta noite aqui. Se está, abre a tua boca e glorifique. A barba já cresceu, a roupa foi trocada. Jerusalém te espera, 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 Jerusalém te espera. Prego uma mensagem de restauração nessa noite. Depois da pandemia, meus irmãos, a gente pensou que haveria uma explosão de avivamento. O povo desacostumou de vir para a igreja. Uma tristeza invadiu o coração do povo, porque a maioria do povo perdeu gente, entes queridos. Então houve um esfriamento. Em muitos lugares do Brasil o povo ficou sem ânimo. Mas quando eu olho para Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como de águia. A águia, quando vai ficando velha, o seu bico que já é adunco, encurvado, ele se encurva mais, ela não consegue comer. As penas velhas pesam e ela não consegue voar. Então ela voa alto nos penhascos e chega no ninho, e lá ela vai passar vários dias passando pelo processo da renovação. A primeira coisa que ela faz é bater aquele bico velho na rocha. Quando o bico velho cai, um novo já está no lugar. Então ela arranca as penas, ela fica literalmente despida. E as companheiras sabem. Por isso as companheiras, por instinto divino, todos os dias pela manhã e à tarde, traz comida para ela. Aleluia. Quando ela se sente renovada, ela sai para voar e caçar, porque ela passou pelo processo da renovação. Olhe para mim aqui, meu irmão. Esse bico velho, quando você aceitou Jesus, só falava língua estranha, falava de Jesus. Hoje você fala mal de tudo, de todos, fala palavrão, fala coisas nojentas. Bate esse bico velho na rocha hoje, vai. A rocha nessa noite aqui é Jesus, é Cristo. Penas novas vai nascer. Você vai voltar a voar alto. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida.